Oi, turma! Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Júlio César, da disciplina Prática e Experiência Matemática. Turma, nas aulas passadas, eu disponibilizei para vocês vídeos aulas abordando conteúdos de geometria, né? A gente fez a definição de polígono, trabalhou as diagonais de um polígono, trabalhou a soma dos ângulos internos de um polígono. Para trabalhar esses dois conteúdos, a gente utilizou duas fórmulas. Uma fórmula que fornece as diagonais, ou melhor, a quantidade de diagonais que um polígono possui. E a outra fórmula fornece a soma dos ângulos internos do polígono. Ambas as fórmulas dependem da quantidade de lados que o polígono possui, ou seja, de posse da quantidade de lados que o polígono possui, você é capaz de calcular a quantidade de diagonais e a soma dos ângulos internos. Na aula de hoje, eu vou revisar uma parte desses conteúdos, tá bom? E na próxima aula a gente finaliza essa revisão, fazendo alguns exemplos, tudo bem? Aí assim, turma, qualquer dúvida que vocês tiverem nas explicações, nas questões, por favor, deixe sua mensagem aqui na plataforma, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, polígonos. O que de fato é um polígono? Bem, turma, a definição é a seguinte: polígonos são figuras planas, tá bom? Formadas por segmentos de retas, e esses segmentos de retas formam uma figura fechada e eles não se intersectam. Observem esses detalhes, gente. Um polígono é uma figura plana, a primeira coisa. A segunda, formada por segmentos de reta. Professor, então se tiver algo curvo já não é polígono? Exatamente. E esses segmentos de reta formam uma figura fechada e eles não se intersectam. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. À esquerda eu tenho polígonos. À direita eu não tenho polígonos. Observe que à direita eu tenho figuras curvas, tá bom? Figuras que não são fechadas, não são formadas por segmentos de reta, então não são polígonos. Professor, se eu colocar um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide, um cilindro, um cone, isso são exemplos de polígono? Não, turma. Observe, o primeiro ponto da definição é: polígonos são figuras planas, tá bom? Figuras espaciais, sólidos geométricos, existe outra classificação, tá bom? Que são os poliedros, corpos redondos, que vocês vão estudar posteriormente, tudo bem? Ok. Então tá aqui exemplos de polígonos e de não polígonos. Observe, gente. A, B e C são figuras planas, tá bom? Mas não são polígonos. Vamos aqui justificar por que eles não são polígonos. A letra A, gente, por que não é um polígono? Porque tem uma região curva. A letra B, por que não é um polígono? Porque a região não é fechada. E a letra C, por que não é um polígono? Porque os segmentos de reta estão se intersectando, se cruzando, se tocando, tá bom? Então percebam que a definição de polígono, ela precisa ser satisfeita por completo. Se pelo menos um dos pontos da definição não for verdadeiro, a figura em questão já não é um polígono, tudo bem? Bem, turma, então vamos aqui. Diagonais de um polígono. É fácil perceber que um triângulo, né, um polígono de 3 lados, não possui diagonal, tá bom? Um quadrilátero, uma figura de 4 lados, possui 2 diagonais. Um pentágono possui 5 diagonais.
um hexágono possui 9 diagonais e um heptágono possui 14 diagonais. Eu fiz um vídeo para vocês, gente, onde, na realidade, eu disponibilizei um vídeo para vocês sobre diagonais de um polígono, onde é feita uma espécie de dedução, uma espécie de explicação por que a fórmula é essa, tá bom? Eu sugiro a vocês que quem não assistiu essa aula, depois de concluir essa aula, reveja essa aula porque esse ponto é muito importante. Então vamos lá. A diagonal de um polígono é dada pela seguinte fórmula: D de diagonal é igual a n vezes, abre parêntese, n menos 3, fecha parêntese, sobre 2. Isso significa, turma, que se eu tiver o valor de n, ou seja, se eu tiver a quantidade de lados do polígono, eu posso determinar a sua diagonal. Os polígonos que têm poucos lados, é bem simples determinar a diagonal, né? Às vezes nem precisa utilizar a fórmula, como por exemplo um quadrilátero. É claro que tem duas diagonais. Mas vamos pensar, gente, num polígono que tem 20 lados. Imagine você determinar a quantidade de diagonais, dá muito trabalho. Se você pegar um polígono com 50 lados, já se torna impossível determinar a quantidade de diagonais pelo método de investigação, de riscar ali. Então a fórmula é super importante nesse sentido, tudo bem? Então vamos aqui ver um exemplo de utilização dessa fórmula. Então vamos lá. Quantas diagonais possui o polígono abaixo? Primeiro passo, vamos contar quantos lados ele possui. Então vamos ver aqui, ó. De A até F é o primeiro, aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse polígono, turma, possui 6 lados e se chama hexágono. Então vamos aplicar aqui a fórmula, tá? Utilizar aqui um cálculo aqui do lado e aplicar a fórmula para determinar a quantidade de diagonais. Bom, vamos ver aqui. Bom, o slide aqui tá meio ruim, mas como é que ficaria, né? A gente ficaria da seguinte maneira. O D ele vai ser igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Aí, turma, o N é igual a 6, que é a quantidade de lados do polígono, tá certo? Então, ficaria que D é igual a 6 vezes, abre parêntese, 6 menos 3, fecha parêntese, sobre 2. 6 menos 3 é 3. E ficaria 6 vezes 3 sobre 2. 6 vezes 3 é 18. E 18 sobre 2 é 9. Ou seja, esse polígono, esse hexágono, possui 9 diagonais, tá bom? Turma, desculpe aqui não ter aparecido, eu fiz direitinho, mas por algum motivo tá travando, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou trazer outras aulas com exemplo e aparecendo a fórmula direitinho, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, espero que essa aula tenha sido importante para revisar e para alguns que não estavam entendendo alguns pontos, solucionar essas dúvidas, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.